Nós vamos receber nosso homenageado da noite, Arnaldo Jabor. Vamos ter um encontro aqui 20 minutos, então peço para os colegas para que a gente, né, edite aí, para nós passarmos daí para o Palácio, aí para a exibição do filme. Então, na sequência, se alguém tiver alguém em televisão, precisar fazer alguma coisa, a gente atende ali na saída. Pode ser? Obrigada, querida. Mas então, primeiro dar as boas-vindas, né? E com a pergunta dele, quando ele estava chegando aqui, o que eu faço? Hoje à noite me dizer o que quiser. Né? Faz o que quiser. Porque é uma honra para a gente, Jabor, te receber aqui. 40 anos depois. Mas para comemorar de uma forma encantadora, como a gente acredita que vem sendo e vem ouvindo isso também, acredito ser sincero, esses 40 anos do festival. É marcante, é inusitado, né? E ao mesmo tempo que é extremamente gratificante contar contigo nesse momento que Gramado se reinventa, se renova, vai vivendo a fonte. Tá? Então, obrigado pela vinda, a gente está em muitíssimo boas mãos. E de novo, ele perguntava aqui, quando é que começa o filme lá? Quando ele decidir que a gente está indo para Roberto. Né? Mas orientado pela Vera, aqui são 20 minutos. Fala no microfone. Eu queria agradecer, etc. Como eu falei, Jorge, felicíssimo, porque o Gramado é um festival que nasceu sozinho há 40 anos atrás. Não é uma necessidade do mercado, de divulgação, etc. Hoje em dia, o excesso de festivais, é um festival que nasceu do desejo realmente de cobrir a arte cinematográfica. Então foi uma coisa importante para a gente. Os anos 70, eu acho que foram os anos mais interessantes sobre o cinema brasileiro, porque ao mesmo tempo eram filmes corajosos, inventivos, etc., e ao mesmo tempo buscavam o contato com o espectador, porque o espectador é fundamental, né, para a obra dramática. A obra dramática só se completa quando tem alguém assistindo, né? Senão não tem graça. O Shakespeare queria que vissem o Macbeth, entendeu? Como é que foi a bilheteria hoje do Hamlet? Né? E os gregos também estavam preocupados se o Édipo Rei fez sucesso. Enquanto que estamos aqui felizes de poder responder o que vocês quiserem. Então, temos várias questões já encaminhadas. Primeiro aqui, Rodrigo depois, Rafael depois, vamos lá. Okay. Jabor, por favor, TVR Rio Grande do Sul. Fala pra gente da crise do cinema brasileiro nos anos 90, que obrigou o Festival de Gramado a abrir a mostra competitiva para filmes latinos, e você parou de produzir. Porque os anos 90 foi o seguinte, quando o Collor entrou, essa história é incrível, porque é uma história inclusive cotidiana, com fofoca, etc. Quando o Collor entrou, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o cinema brasileiro. Primeiro gesto, assim, vamos acabar todas as fontes de financiamento. Por que ele ficou tanto? Porque o pai dele, Arnon de Mello, era o namorado da Teresa Raquel. A Teresa Raquel ganhou inclusive um teatro dele, que tem lá na Siqueira Campos, no Rio de Janeiro. E o Collor é filho do Arnon de Mello, né? E depois ela se casou, a Teresa Raquel, muitos anos depois, se casou com o Ipojuca Pontes, que era irmão do Paulo Pontes e que nomeou ministro da Cultura. E o Ipojuca era um sujeito que queria fazer cinema e nunca conseguiu fazer filme nenhum. Fez um filme ridículo lá sobre Pelé, etc. As pessoas têm que desprezar ele. Então tinha um ódio do cinema brasileiro extraordinário. Ele queria se vingar. Então, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi convencer o Collor, tudo lá, o ministro da Cultura, a acabar com todas as fontes, para filme, financiamento, tudo. Então, um caso de rancor e ciúme. Então, é uma coisa muito interessante. Você vê que o cinema brasileiro e o Brasil é feito de pequenos detalhes assim, desse tipo, né? E essa é uma das explicações. Aí foi uma catástrofe, porque o cinema brasileiro ficou sem saber o que fazer. Eu fiz um filme eu fiz um filme em 90, que era um filme que a única salvação foi um filme com dinheiro francês, um filme de 40 minutos, um seriado francês, que me segurou a onda um pouco. Um filme chamado Amor à Primeira Vista, para a televisão francesa e italiana. Mas muita gente parou de fazer cinema. Eu parei também, porque eu estava saco cheio de sofrer, de não ter um tostão, etc. Eu fui trabalhar para sustentar minhas filhas, como jornalista, etc. E funcionou, e eu gosto de ser jornalista. Acho que é uma espécie de extensão
cinema. Eu virei uma espécie de personagem de mim mesmo, né? Na televisão, nos jornais, etc. Rodrigo. Fala, Rodrigo Fonseca do Globo, tudo bem? Beleza? Deixa eu te perguntar duas coisas. Assim. Primeiro, eu acho que essa homenagem tem um valor simbólico. Eu acho que tudo que você deixou para o cinema, enfim, veio deixando, não apenas como realizador, mas também nas suas crônicas, que você sempre, crônicas e comentários, você sempre inclui alguma coisa sobre cinema. Só que eu acho que tem uma questão, que eu acho que todo mundo que curte a sua obra, que cresceu vendo teus filmes, espera, que é ver você filmar de novo. Assim. Depois do Suprema Felicidade, o que a gente pode esperar? Eu sei que a gente já conversou disso, mas acho que vale a pena te cobrar de novo. Você vai fazer aquele filme poético, menorzinho, que você tinha me dito uma vez que ia fazer. Questão número 2. De que maneira você acha que o trabalho que você faz hoje na televisão, pela performance toda que você constrói, nas suas inserções, o que ele traz de cinematográfico? De que maneira a tua experiência como dirigindo atores contribui para aquele happening que você faz quase sempre na televisão e no rádio? Legal. Bom, primeiro eu não sei se eu vou fazer filme de novo. Quer dizer, eu fiz esse filme porque eu estava sem filmar há 17 anos, eu fiquei com horror. O cinema é uma atividade barra pesada mesmo. Quer dizer, eu costumo falar, você oscila entre frustração e ansiedade. Entendeu? São os dois sentimentos básicos do cineasta. Será que vai chegar o dinheiro? Não chegou. Aí frustração, aí ansiedade. Mas esse filme que eu fiz, Suprema Felicidade, eu fiz pelo desejo real de filmar. Eu fiquei, de repente, nos últimos 4, 5 anos, eu fiquei com uma vontade nova de fazer um filme. Aí eu escrevi, inclusive junto com a Ananda Rubinstein, que é a minha mulher que está aí. E depois filmei. Né? E foi um filme que saiu realmente de um desejo de fazer, não tinha nenhuma outra finalidade, não queria ganhar dinheiro, não queria nada. Eu entrei numa, inclusive, de que o filme, por ser um filme reflexivo, sobre pessoas, emocional, sobre uma família, etc., isso seria uma grande expectativa do espectador. O espectador queria muito, eu achava que havia um desejo para isso, mas eu percebi que o filme, que eu considero um filme bom, bastante bom, ele não fez os espectadores que eu imaginava, ele fez só 250 mil, eu achei que ia fazer 1,5 milhão, coisa assim. Porque eu percebi que o público mudou muito, não é o cinema que mudou, o público nos últimos 15, 20 anos, eu não estou falando isso para defender o filme, mas o público se acostumou a um cinema de manipulação muito forte, um cinema em que o espectador é uma espécie de videogame do filme. Então, você vai ao cinema, não vai mais como ia, né, para um filme do Fellini, ou um filme do, sei lá de quem, né, para observar criticamente a cena, ter uma opinião. Antigamente se ia ao cinema, depois ia com o meu amigo para conversar sobre o filme, havia cineclubes, havia debates, havia uma série de coisas desse tipo. Hoje o cara vai ao cinema para esquecer a vida. E o que é, claro, sempre houve filme comercial, que é ótimo. Mas os filmes comerciais antigamente eram muito melhores que os filmes comerciais de hoje. Então foi se estruturando um cinema de produtor que eu falo produtor americano. Quer dizer, que o diretor virou um guarda civil. Ele fala, vem para cá, vai para lá, vem para cá, entendeu? O produtor quer um filme que não tenha intermediações artísticas nenhuma, que vá direto ao ponto e faça um sucesso que eles imaginam que vai fazer. Então virou um cinema realmente muito manipulativo. Quer dizer, você que vai ao cinema para não pensar. Fica vendo porrada, violência, correria, ou então 3D, ou então filme infantil, ou então, sabe, comédias românticas, muito óbvias, etc., para o cara ficar divertido e sair e esquecer. Né? É muito interessante esse fenômeno, quer dizer, o cara não... Se você repara, você que é crítico, cinema, etc., os filmes hoje, você não vê um filme com um plano de mais de 4, 5 segundos. Vai olhar, pá, 3, 4, corta, 1, 2, 3, corta, tudo. Você não tem mais o que o André Bazin chamava, o grande crítico André Bazin, de cinema analítico, em que você tinha com a invenção das lentes de grande ângulo, com as lentes mais luminosas, surgiu um cinema de profundidade de campo, né? Um cinema de William Wyler e outros, que deixava o espectador um pouco mais livre para assistir o que estava acontecendo, para poder ter uma opinião daquilo, entender. Mas eu percebo que
a referência crítica que eu digo não é de falar mal, não, a referência crítica no sentido de entender uma determinada situação psicológica e tirar uma conclusão disso. Essa referência ficou muito antiga. E mais, você como crítico deve ser assim, se você critica um filme violentamente, é considerado caretice, porque há uma espécie de unificação geral de todas as referências. Então, é até meio ridículo você escolher um filme. Então, existe um cinema muito tolerante e muito manipulador. Isso, para mim, foi realmente eu fiquei decepcionado, porque quando ele faz um filme, por mais que você se vigie, você entra num delírio narcisista. Vamos fazer um filme que vai ganhar palma de ouro, por mais que você se vigie. Então, eu achava que realmente o filme ia corresponder a uma fome do espectador que estava cansado daquelas correrias, daquela coisa. Mas não, houve uma modificação da maneira de receber, na recepção. E aí eu fiquei um pouco cheio desse troço. Então, se eu fizer um filme agora, continuando um pouco mais no cinema brasileiro, então você não pode fazer um filme para ganhar dinheiro, isso é impossível. Só for ganhar dinheiro se você fizer realmente um acaso de filme bom, como, por exemplo, Tropa de Elite ou Cidade de Deus, são filmes bons, mas a maioria são filmes feitos para ganhar dinheiro de uma forma, inclusive, sórdida. Então, eu não acho legal, eu não preciso fazer cinema para isso. Eu trabalho, tenho salário, tenho emprego. Então, só interessa fazer cinema hoje por uma razão puramente poética, por uma razão realmente de criação artística. Se eu fizer um filme, tem que ser um filme só por isso. Um filme que, se não der dinheiro, não deu. Um filme simples, fácil e levantando questões que me interessem poética e intelectualmente, etc. Nesse sentido. Agora, na televisão e nos jornais, etc., eu falo muito de cinema. Na televisão, eu tenho a impressão que eu incorporei um pouco, como eu falei, uma tentativa de colocar gestualidade no comentário, não ficar só falando, porque eu acho que tem que entendeu? Iluminar, ilustrar, criticar o próprio comentário. Agora eu estou fazendo menos, tenho feito menos, mas eu já fiz coisa do Jornal Nacional, que era uma loucura. Uma vez eu cheirei cocaína no ar, não sei se alguém viu isso, que era uma matéria sobre cocaína, eu falei assim, a cocaína vem por aqui, coisas assim. Um dia eu falei só com a vela acesa, que estava falando do energia. Esse tipo de coisa funcionou muito, porque eu coloquei a coisa gráfica, né? A coisa dramática na cena. Eu já fiz assim, personagens falando uma com a outra, e é legal, né? Eu gosto muito de fazer. E é uma sensação maravilhosa, porque você se sente útil. Eu me sinto com uma certa utilidade pública, eu sou uma espécie de departamento de utilidade pública, de poder explicar ou interpretar coisas que estão acontecendo na vida brasileira. Isso é um privilégio extraordinário, entendeu? E o público, em geral, está muito perdido em relação às coisas que estão acontecendo. Então, quando eu explico que a minha geração teve acesso ao nível de informações que, às vezes, o grande público não tem, de dar um certo sentido às coisas que estão acontecendo. Então, de certa maneira, eu sou um pouco um vendedor de sentido, entendeu? E as pessoas gostam desse aspecto, eu acho isso legal. Eu acho bom fazer isso, porque eu acho que é uma tarefa civilizatória, com toda a humildade, data vênia, como eles estão falando aí, né, na televisão. Meu nome é André Zanato, do Jornal Hoje e Rádio América. Parabéns, amor, por essa homenagem muito justa do festival, né, com o próprio Eduardo Avelino.